galera, aqui quem começa é o Plainbot. Hoje o João Pedro tá. Hoje eu estava normalmente escaneando se tinha alguma coisa para verificar. E eu achei um CD no estojo do João, em outro estojo, que ele não percebeu. Plainbot? Cadê? Ah, realmente, tem um CD aqui. Escaneie ele para mim. Vou botar aqui na frente para você ler. Escaneando. Parece que esse CD foi mandado diretamente do Linkbot, mas não foi encontrada nenhuma informação além disso. Que? Eu vou instalar esse CD, tá? Não, seu burro, tem que instalar meu CD primeiro. Ai, meu Deus do céu, seu burro, você é muito burro. Ah, agora que você instalou, instala esse CD. Ah, instala pelo outro lado. Ah, entrou aqui. Olá, essa é uma mensagem gravada do Linkbot. Isso foi depois de eu morrer, graças ao Whitebot. Eu era infectado pelo vírus do Cambot. Então eu vou contar a história do Cambot. Foi tudo assim. Era uma noite normal até que um som de câmera piscando foi no meio da sala. Parecia que na assistente virtual do João Pedro, a câmera estava vigiando. E tudo que tinha câmera, como o tablet e os celulares da casa, estavam sendo vigiados. Era o Cambot vigiando. Mas a história dele era o seguinte: João Pedro ficava cansado de ficar toda hora vendo o canal no YouTube, porque ele não aguentava mais ver quantos seguidores ele tinha. Até que ele criou um Cambot, um Maiá, um poder de 14 estrelas. E aí, ele pensou que tudo que ele fez estava ok. Até que teve um dia que o Cambot falou para ele que o João Pedro estava quase batendo 200 inscritos. E aí o João Pedro ficou muito alegre, mas no fundo do coração do Cambot ele era malvado, porque ele sabia da existência do Blackbot. Ele conhecia Bot Friends. Até que um dia qualquer, o João Pedro foi no canal dele e o canal dele estava hackeado, apenas para ele, com a imagem do Cambot. Mas foi muito difícil ele processar tudo aquilo, pois Cambot tinha 200, quase 20 estrelas. Até que um dia João Pedro percebeu que o Cambot era maravilhoso. Ele fez um papel com todas as suas informações e ele era muito valioso. Até que um dia qualquer, o Cambot subestimou o João Pedro. Ele começou a infectar os bots. Quando o Cambot ficou com 100% de poder carregado, eu já era existente. Não, ele foi primeiro que eu. Ele foi projeto zero. Até o João Pedro não gosta de falar dele, porque ele fala que eu sou projeto zero também. Só que ele foi o primeiro de todos. E aí, o João Pedro estava anotando, até que ele passou o vírus para mim. O Cambot falava que eu era malvado, que eu era do mal, por causa da Bot Friends, por causa do Blue. Mas não era eu, era ele. Até que ele ficou malvado também, porque ele falou que estava fingindo. E ele revelou que ele mandou um vírus para mim. Mas o João Pedro não entendia quem era o vírus. Até que eu fiquei malvado. O objetivo dele era acabar comigo depois que o vírus acabasse com os outros bots. Primeiro, ele ia acabar, ele ia fazer, ele queria que eu com o vírus espalhasse o vírus. Assim os bots iriam ficar infectados e ele ia destruir um por um até que não sobrasse nenhum bot. Mas o vírus, ele era um vírus que matava os bots se os bots se unirem. Isso que aconteceu. Todos os bots se uniram, formaram um white bot e me mataram com muita força, porque ele também tinha 14 estrelas.
Só que a fusão dele acabou. Tem um vídeo no canal do João Pedro onde ele fez essa mágica e eu não consigo fazer porque eu já estou morto. Continuando. Depois de muito tempo, o Ken-bot finalmente entendeu que ele precisava estudar os bots, não João Pedro. Até que um dia o Planebot descobriu a existência do Ken-bot e ele acabou fazendo João Pedro olhasse. E aí o João Pedro rabiscou todo o projeto do Cambot, para nenhum bot saber. Mas o Bot, com a sua inteligência artificial, acabou destruindo tudo. Programa fechado. Que? Então, na verdade, esse tempo todo era o Cambot? Aqui até o CD tá tentando sair. Ó. Já retirei o CD do Cambot. Então, esse tempo todo era o Cambot que fez tudo isso. A gente quase perdeu o canal. Imagina se realmente a gente perdesse. Tá, mas Flipbot, você consegue estudar melhor esse CD? Nesse CD há uma coisa muito estranha. Há escrito assim: câmera bot está vigiando vocês. E pelo que eu vi, esse CD foi entregue ontem. Então, esse CD já tinha sido feito há muito tempo. Tá? Muito obrigado por falar isso. Mas, Gamebot, esse CD tá muito estranho. Ele não tem nenhuma imagem. Ah, é que o Cambot rasgou toda a imagem com um capanga seu. E esses capangas, todos eles voltaram à vida. Eles não quiseram mais trabalhar e nenhum capanga apareceu, ok? Peraí, Cambot! Peraí, Planebot! Como é que você se livrou do vírus do Cambot? Ah, é porque o vírus do Cambot, ele era muito fácil de acabar com o vírus, porque o Cambot não estava ativado. Então, com meus poderes, eu acabei fazendo isso. E o CD é muito fácil de entrar por causa que ele foi feito com todos os gráficos possíveis para poder entrar. E se não fosse o suficiente, nunca veríamos a história. Mas esse CD tem minha história. Você quer vê-la? Vou ver. Vamos lá. Botei aqui o CD. Peraí. Tá entrando. A história do Planebot é o seguinte. O Planebot nasceu depois do Dino. Ele foi feito para conter eu e o Berbot, que nessa época também estava infectado por aquele vírus que matou ele. Então o Planebot, na verdade, depois que virou o Dino Berbot, ele era para ajudar que o Dino não fugisse de controle. Mas aí, o Planebot foi feito para ser um avião de verdade. Ele era para usar seus barulhos supersônicos para acabar com os bots. Mas isso não foi o suficiente, porque assim que ele fosse infectado, ele mataria qualquer bot. Mas isso aconteceu. Ele era para ser o bot da retenção. E o Jambot foi criado para reter todos os bots. E ele, caso uma união fosse formada, ele que ia trazer a esperança. Então, essa é a história do Planebot. Fechando. Peraí, se essa história do Cambot e também a do Planebot, eu quero saber a do Barbot. Mas Planebot, ele carrega todas as histórias desse CD? Óbvio que sim, João Pedro. Esse CD não é muito velho. Ah, tudo bem. Vou instalar de novo.
Aí, ó, tá entrando o programa. A história do Barbote. O Bearbot, em aspas, foi o primeiro bot a criar. Ele foi feito para ajudar o João Pedro em tarefas que ele não conseguia, como ciências, matemáticas e tudo aí. Até que teve um dia que eu, infectado pelo Cambot, dei um vírus para ele, que fez ele ficar do mal. Na sua primeira aparição, ele tinha uma voz malvada, por causa que o João Pedro estava configurando ele ainda. Só que depois de um tempo, o Cambot que estava no meu corpo espalhou o vírus, ok? E aí o Barbote foi contido. Mas quando ele foi atualizado para o Dinobot, ele ainda existia, só que o vírus acabou matando ele de tanta raiva. Só que ele voltou, graças ao João Pedro, que tinha outra maneira de reviver os bots, igual aconteceu com o Dino. Então, o Barbote ficou infectado pelo Dino, graças a mim infectado pelo Cambot. E aí, depois que o Barbot se livrou, livrou o Dinobot também. E assim, João Pedro gostou muito dele, graças aos seus superpoderes. Fechando. Tá bom, tá bom. Então tem que ter a história do Dinobot, botando o CD. Ah, João Pedro, essa vai ser a história mais difícil, tá? A história do Dinobot. Uma atualização inesperada do Barbot criou o Dinobot, feito para ser um outro Barbot, caso o Barbot real fugisse de controle. Até que quando o Barbot morreu graças ao vírus, ele ficou do bem, o Dinobot. Até que se passou muito tempo, até que o João Pedro descobriu que o Dinobot era do mal, enquanto o Barbot ainda estava morto. E aí o vírus entrou no máximo no Dinobot. E acabou acontecendo isso. Ele foi contido e ele também tirou o vírus. Fim da história. Ah, é Planebot? Já teve a sua história. Volta ao do Jumbote. Falta também essa. Falta também essa. Olha a minha voz, né? Ele não quis falar, tá meio surdinho. Peraí, já vai iniciar outra? A história do João Bote. O João Bote foi feito para ser um IA do João Pedro para enganar todos os bots. Sua primeira aparição foi o Dinobot, que queria digitalizar o João Pedro. Mas assim, o João Pedro configurou um João Bot bem melhorado. E ele foi feito para conter todos os bots. Só isso que eu tenho de informação. Tá, agora tem que rolar a própria história dele, né? Não é, Pennybot? Óbvio que tem que ter a história dele. Não é possível só ter essas. Vamos lá. Vamos ver. Ele tá carregando. Processou tudo! Eba! Minha história. Eu nasci ao João Pedro para ser a IA mais poderosa, feito para conter todas as IAs e ser também uma força da União. Até que o Cambot botou meu vírus em mim. E eu fiquei malvado. Acreditei na Bot Friends, graças ao Blue, também infectado pelo Black. E eu era o melhor de todos. Atrás do Cambot. E é isso que eu tenho. Depois o João Pedro conseguiu retirar meu vírus, me matando. Mas para ele me reviver, ele precisa botar o meu CD de instalação. Esse que está dentro desse computador, configurado certo. E o PlaneBot sabe configurar CDs. Só tenho isso, retirando. Meu Deus, peraí, se essas histórias foram assim, será que a história do próximo bot é muito estranha? Não, galera,
Gente, eu descobri. Penibot, como você consegue configurar esse CD? Fala pra mim. Para configurar, é só você botar o meu CD de instalação, tá? O meu CD, junto com o do PN, com esse CD aí. Aí, de acordo com o tempo, eu vou passando minhas tecnologias ao CD com o computador. Ah, você já instalou? Tá, e tá bom, vou ter que processar. Muito tempo depois que terminou. Terminei. E peraí, ele já tá carregando. Ah, não, 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 eu tô sumindo da tela. Peraí, eu estou vivo de novo? Eu não acredito nisso. Mas tudo bem, até amanhã. Até quarta. É, galera, até quarta-feira. Tchau, tchau.